Muitos pensam que estão recordando o passado nos consultórios de psicologia, mas muitas vezes estão recordando o passado desfigurado pelo presente. O objetivo máximo do tratamento psicológico é reeditar a história passada e resgatar a liderança do eu. O eu tem que ser gerente dos pensamentos e administrador das emoções. Caso contrário, ele será sempre vítima das suas misérias psíquicas. O mestre dos mestres não queria que seus discípulos fossem repetidores de regras morais e éticas. Seu plano era mais profundo. Jesus desejava que eles reescrevessem a própria história, aprendessem a pensar antes de reagir, rompessem o cárcere interior e se tornassem líderes de si mesmos. Só assim seriam capazes de amar o espetáculo da vida e ter livre arbítrio. O grande problema é saber como reeditar o filme do passado, como sobrepor novas imagens às imagens antigas. Para reeditar o passado, precisamos atingir os arquivos que se entrelaçam nas tramas do inconsciente. Como reeditá-los se eles aparecem apenas nos momentos de tensão? Raramente um ataque de pânico acontece numa sessão terapêutica, o que dificulta ao psiquiatra ou psicólogo entender a dimensão da crise do paciente e dar ferramentas para que ele possa suprir seu conflito. Seguindo o mesmo princípio, um psicopata tem um comportamento sereno em determinadas situações, simulando lucidez, mas em situações tensas ele abre certas janelas da memória e mostra sua face violenta. Como atuar nessas tramas ocultas? Muitos psiquiatras creem que os psicopatas são incuráveis. Eu acredito que eles podem ter esperança. A transformação da personalidade do apóstolo Paulo é um exemplo de como uma pessoa agressiva pode ser transformada num poeta do amor. Infelizmente, a maioria das pessoas leva para o túmulo os seus conflitos. Costumam ser agressivas, fóbicas e ansiosas a vida inteira. Jesus tinha as mesmas dificuldades para entrar nas tramas do inconsciente dos seus discípulos. Apesar de parecerem anjos inofensivos em determinadas situações, o mestre sabia que no âmago da personalidade deles havia grandes conflitos. Sabia que por trás da cortina dos comportamentos dos seus jovens seguidores havia uma agressividade explosiva e uma impulsividade incontrolável. Por isso, usando uma inteligência incomum, Jesus criou inúmeras situações para que os arquivos doentios viessem à tona para serem superados. Nos primeiros anos em que comecei a analisar a inteligência de Jesus, não entendia por que uma pessoa tão sábia se envolvia em tantos problemas. Se quisesse, ele poderia evitá-los com sua perspicácia. O mestre dos mestres não estava interessado apenas em que os discípulos resgatassem o passado sombrio, pois sabia que esse resgate é frequentemente distorcido. Desejava que eles reeditassem o passado. Conhecer a grandeza do perdão, superar o sentimento de culpa, cultivar um amor fraterno, eram instrumentos preciosos para essa reedição. Vamos examinar alguns ambientes dramáticos usados por Jesus para trabalhar no cerne da alma dos discípulos. Correndo risco para salvar uma prostituta. Subtítulo: nas situações diárias, os discípulos eram levados a deparar com seus próprios transtornos psíquicos. Cada clima criado na escola viva, realizava uma socioterapia que tratava do egoísmo, da intolerância e do radicalismo deles. Momentos depois, Jesus arrematava a socioterapia com uma psicoterapia de grupo ou individual e tratava os conflitos íntimos. Nesses momentos, ele falava diretamente ao coração dos discípulos, com palavras simples, diretas e impactantes. Certa vez, o mestre correu o risco de morrer por causa de uma mulher adúltera. Os fariseus queriam sua decisão se apedrejavam ou libertavam a mulher pega em flagrante adultério. No primeiro momento, ele não deu resposta. O clima ficou extremamente tenso e ameaçador. Assim, ele expôs o medo, a insegurança e a discriminação não apenas dos fariseus, mas também dos discípulos. Por quê? Porque eles também teriam atirado pedras na mulher. No segundo momento, Jesus interveio, levando os fariseus a pensar na sua própria doença e protegendo a mulher. Ao ver a cena, eles ficaram estarrecidos pelo fato de Jesus ter arriscado por uma estranha, considerada escória da sociedade.
Era muito mais fácil dizer que a matassem, cumprindo a lei. Mas se fizesse isso, Jesus estaria matando o seu amor e o seu projeto de vida. Ele protegeu a adúltera com o escudo do seu próprio ser. Os discípulos entenderam assim eram também discriminadores e tomaram consciência de seus limites. Ansiedade e dificuldades de raciocinar em situações estressantes. Após essa experiência, criou-se no íntimo dos discípulos um ambiente propício para que fosse realizada a psicoterapia mais eficaz. De modo, as palavras de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo, ganharam outro sabor, penetraram nos solos inconscientes da memória deles e reeditaram traumas e conflitos. Atônitos, eles deviam pensar, como somos limitados? Que amor é esse que se doa até as últimas consequências? É importante ressaltar que o tratamento era ministrado pelo Mestre dos Mestres com um amor inexplicável. Ele treinava seus discípulos para transformar pedra em diamantes. Ao andar com Jesus, os insensíveis se apaixonavam pela vida, os agressivos aclamavam a turbulência da emoção e os iletrados se tornavam engenheiros de ideias. Não era uma tarefa fácil. Diariamente os discípulos criavam problemas. O mestre do amor, sempre dócil, ouvia seus absurdos e pacientemente trabalhava nos desvãos de suas almas brutas. Ele acreditava no ser humano, por mais que este o decepcionasse. Jesus Cristo foi um escultor da personalidade. Você certamente gosta de se relacionar com pessoas serenas e que o valorizem por suas qualidades. Você quer ter filhos que reclamem menos e sejam menos agressivos. Deseja ter alunos menos ansiosos ou arredios e que amem ardentemente o saber. E colegas de trabalhos menos competitivos, mais abertos e éticos. Mas não se esqueça de que muitos cientistas e homens que brilham na sociedade foram no passado pessoas complicadas. Por que brilharam? Como venceram seus problemas? Por que alguém investiu neles? As pessoas que mais lhe causam problemas hoje poderão vir a ser as que mais lhe darão alegrias no futuro. Invista nelas, cative-as, surpreenda-as. Plante sementes e espere que os anos passem. Esse é o único investimento em que jamais se perde, sempre se ganha. Se as pessoas em que você investiu não ganharem, você certamente ganhará. O que? Experiência, paz interior e consciência de que fez o melhor possível. O mestre da vida investiu sua energia e inteligência em pessoas complicadíssimas para mostrar que todos têm esperança. Você e eu temos esperança de que somos capazes de transformar os problemas mais intocáveis de nossa personalidade. Só Judas achou que seu caso não tinha solução, embora fosse o melhor na fase inicial. Veremos que Jesus nunca o abandonou, pois foi Judas que se auto-abandonou. Vamos analisar alguns dos principais treinamentos ministrados por Jesus. Seriam necessários alguns livros para expor esse assunto, mas vou falar de maneira sintética apenas sobre alguns pontos. Em cada treinamento, veremos a sua metodologia, algumas das mais relevantes lições de vida. Treinando-os a serem fiéis à sua consciência. Subtítulo: Jesus certa vez contou uma história que perturbou os seus ouvintes, quebrando para sempre alguns paradigmas religiosos. Contou que um fariseu orava de maneira eloquente. Em sua oração, ele agradecia a Deus por sua integridade. Dizia que jejuava, fazia ofertas e preces constantes. Havia também um pobre moribundo que mal conseguia falar com Deus. Ele olhava para o céu, batia no peito e pedia compaixão. Provavelmente não dava ofertas para o templo, não orava com frequência e não tinha um comportamento ético. Sentia-se um miserável diante de Deus. Qual dessas duas orações foi aceita por Deus? Se houvesse uma pesquisa entre todos os religiosos do mundo, provavelmente o fariseu ganharia disparado. Entretanto, para espanto dos ouvintes, Jesus disse que a oração do fariseu não foi ouvida, não atingiu o coração do Criador. Por quê? Porque ele orava para si mesmo, exaltando-se. Não procurava Deus no íntimo do seu ser. Segundo Jesus, Deus olha para algo que não aparece externamente, para a consciência, a real intenção.
O fariseu considerava-se um grande homem diante de Deus por causa de sua ética moral e religiosa, mas não analisava os próprios erros, não tinha consciência de que o coração que pulsa, o ar que respira, a mente que pensa eram dádivas divinas. Aos olhos do mestre e dos mestres, Deus se importa com a consciência. O miserável que não conseguiu sequer produzir uma oração lógica e digna tocou o coração de Deus. Não conseguiu fazer um grande discurso porque tinha consciência de sua pequenez, da sua falibilidade e da grandeza do Criador. Não desejo aqui entrar nos assuntos ligados à fé, mas mostrar um dos mais complexos treinamentos de Jesus. Ele treinou seus discípulos a serem fiéis à própria consciência.